Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao OneBet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, já ativa o sininho também e dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, vambora pros jogos. Bom, tropa, segundou amanhã e vou ser sincero pra vocês, hein? Pra uma segunda-feira a gente até tem uma gradezinha boa, com alguns favoritos jogando, gosto disso. Sabadão, passando por ontem rapidinho, foi um dia bom, foi um dia cheio de jogos, se você pegar a grande maioria ali, a gente cravou. Bilhete do canal, não tem jeito, eu sempre vou zicar um time, ziquei a Roma, mas batemos o bilhete do Instagram, então se você não me tem, já me segue lá, quando a gente tem uma grade boa, eu deixo um bilhete aqui no canal e também deixo um no Instagram. Então quando a gente é zicado só por um ou por poucos times, normalmente ali no Instagram, tá batendo. Beleza? Então vamos lá, espero que hoje esteja sendo um dia bom pra gente e amanhã com certeza vai ser um dia melhor ainda. Primeiro jogo que eu tenho, às 2h30 da tarde, a volta do Campeonato Africano. Temos o brabo Mamelodi, que vai receber o Chippa. Não sei se vocês conhecem o Mamelodi, se são novos aqui no canal, mas a gente gosta muito de entrar nesse time que ele é dominante na África do Sul. Se você olhar em 19 jogos, ele ganhou 13, empatou 5, perdeu apenas uma excelente campanha, fez 33 gols em 19 jogos e sofreu apenas 9. Vai enfrentar o Chippa, que é o 12º colocado, tem apenas 16 pontos, tem quase 30 pontos a menos que o Mamelodi. Se a gente olhar também o Mamelodi jogando dentro de casa, em 11 jogos são 9 vitórias e 2 empates, né? Ainda está invicto dentro de casa, fez 24 gols e sofreu 7. Indo agora para o histórico, o Mamelodi não perde para o Chippa há 7 partidas, então rola aí uma freguesia. O Chippa é under dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos que 3 gols, mas o campeonato em si, ele é mais puxado para o under, é igual essa Copa Africana de Nações que a gente está vendo. É que essa fase decisiva, essa fase de mata-mata, que acaba envolvendo desespero, a gente tem partidas mais over. Mas se você pegar a fase de grupos, a maioria dos jogos a gente teve partidas under. No caso, partidas under, são partidas que possuem poucos gols. Só que aqui eu não quero explorar mercado de gols, infelizmente eu ainda não tenho odd, mas eu quero falar para vocês o seguinte, se a gente tiver uma odd pelo menos a partir de 1.30, vale muito a pena entrar na vitória do Mamelodi, é um grande time, atual campeão, tem uma hegemonia muito grande aqui na África do Sul e tem tudo para vencer jogando dentro de casa, onde a gente viu ali que ele é um excelente mandante. O que torna esse jogo perigoso, tropa, é porque o campeonato está parado. Deixa eu ver a última vez que eles jogaram no campeonato. Teve a FA Cup aqui, mas não vou contar. O campeonato mesmo, o último jogo foi dia 23/12. Então a gente está mais de um mês parado. Teve um joguinho aqui de Copa, mas jogo de Copa a gente sabe como é. Às vezes o time ele roda o elenco, coloca os jogadores reservas. Então como a gente está muito tempo parado, pode ser que os times aí ainda estão devagar, estão começando a acelerar, pegando o ritmo de jogo. E a gente tem um joguinho que pode ser complicado para o Mamelodi, mas, sendo bem sincero para vocês, pela diferença de elencos, eu acredito muito que o Mamelodi tem tudo já para voltar esse ano aí com o pé direito e vencendo essa partida. Placar para mim 2-0. Toma cuidado se tiver uma odd muito baixa, assim 1.15, 1.20, eu prefiro não entrar não, tá? Eu entraria só acima de 1.3, mesmo sabendo que a tendência dele ganhar é muito grande. 3h30 da tarde, Campeonato de Israel, temos o brabo Maccabi Haifa, que vai receber o Ashdod. Se a gente olhar aqui a classificação, o Maccabi é o líder, tem 46 pontos, só que ele está empatado em pontos com o Beersheva, então é muito importante ele vencer sua partida para ele dar uma disparada, esse jogo aqui dele. Aí vai empatar em pontos, então é muito importante ele vencer, já para botar 3 pontos ali de diferença para o seu adversário. O Maccabi Haifa, para quem não sabe, é o atual campeão, é um time que detém uma hegemonia também no Israel, é o Haifa e o Tel Aviv. O Ashdod, em 20 jogos, ganhou apenas 8, empatou 2 e perdeu 10, fez 23 gols, sofreu 26, não é um time muito over. Agora o Haifa, em 20 jogos, perdeu apenas 2, fez 50 gols e sofreu 16. O Haifa jogando em casa são 8 vitórias, 1 empate, uma derrota, um excelente mandante. E o Ashdod jogando fora de casa, ganhou 5, empatou 1, perdeu 4, é uma campanha ali bem meia boca. Se a gente olhar aqui a classificação, o histórico, quando elas se enfrentam, normalmente a gente tem partidas de muitos gols, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Haifa vem de 3 jogos sem perder para o Ashdod.
O Haifa vem de 11 jogos de invencibilidade, ele está numa sequência muito boa, ele começou mal o campeonato, agora ele veio numa crescente, já pegou a liderança, já tem tudo aí para disparar. Eu acho que a odd dos últimos 7 é em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Beleza? Dito isso, para essa partida aqui, dá para explorar a vitória do Haifa. É uma odd aqui de 1,25, aquela odd para completar bilhete, ou então é um tipo de jogo que você vai deixar selecionado. O Haifa começando bem, dá para tentar explorar essa vitória no primeiro tempo, ou então, se passar o primeiro tempo, você está vendo que o Haifa ali está massacrando, mas não está conseguindo fazer o gol, pode ser um jogo ali que vale a pena, essa odd subindo, você pegar uma entrada boa ali numa vitória, uma odd ali de 1,7 já, 1,8, né? Se for passando o tempo e a partida continuar empatada. Mas a tendência do Haifa ganhar esse jogo é muito grande, tá? E dá para cravar sim essa vitória. Fico triste com a odd, mas a tendência da vitória é muito grande. 4 horas da tarde a gente tem os jogos da segunda divisão da Holanda, a Eredivisie. Gosto sempre de lembrar para vocês que são jogos bons para a gente explorar o mercado de gols. Só que normalmente eu deixo 1 ou 2 jogos separados, dessa vez vou deixar um só, que é o do Roda contra o Volendam. Porque eu ficar falando aqui que esses jogos são para buscar gols é meio que chover no molhado, sabe? Então vai acabar consumindo o vídeo à toa. Vamos lá, o Volendam é o líder. Se a gente olhar aqui, ele está invicto e o Roda é o sétimo, mas está invicto também. Vamos mostrar isso melhor na classificação. O Volendam está com 55 pontos, está 4 pontos na frente do segundo colocado, né? Já abriu uma distância legal. E o Roda é o sétimo colocado com 41. Como é que funciona? Os 2 primeiros, eles vão para a primeira divisão já direto e os outros aqui vão disputar uma vaga do terceiro até o 8º. Então é muito importante para o Roda conseguir ir vencendo, ele que está numa sequência boa, e tentar chegar numa segunda posição. Tá difícil? Tá difícil, mas ainda falta jogo pra caramba, dá para ele conseguir. Só que eu não vou vir aqui para explorar mercado de resultados. Eu tenho o Volendam, que em 24 jogos perdeu apenas uma. É uma grande campanha sensacional. Mas eu quero explorar que em 24 jogos ele fez 55 gols e sofreu 28. E o Roda em 24 jogos fez 50 gols e sofreu 30. São times que têm média de gols só de ataque mais de 2 e são times que sofrem mais do que um gol por partida de média também. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. O Roda, ele está numa sequência melhor, são 3 jogos sem perder para o Volendam, mas a gente tem que analisar o momento atual, e o momento atual do Volendam é sensacional. O time que, o campeonato todo só perdeu um, tem que ser levado em consideração, tem que respeitar. O Volendam vem de 12 jogos de invencibilidade, o Roda 5 e o Volendam está 3 jogos sem sofrer gols. Para essa partida aqui, tropa, o que eu quero explorar? Mercado de gols. Eu tenho o Roda que está numa crescente, ele precisa pelo menos se manter ali entre os 8 primeiros, mas acredito que o objetivo dele é continuar nessa fase boa e tentar buscar uma segunda posição. E eu tenho o Volendam, que além de subir, tem a oportunidade de ser campeão, e para isso ele precisa continuar também mantendo a sequência dele. São 2 equipes, são 2 grandes ataques, eu quero explorar o mercado de gols, mais de 1,5 gol se eu tiver uma odd até 1,18 ali para completar um bilhete, porém quem quiser uma odd mais alta, é mais de 2,5 gols ou ambas marcam, tá? Vem muito quente as 2 opções aqui, mas para quem é mais safe, só mais de 1,5 gol. Placar para mim desse jogo 2-2, 2-1 pro Volendam. Vou dar uma moral pro Volendam, mas vou te falar, não subestima o Roda não, tá? Porque o Roda é chato. 4 horas da tarde eu tenho aqui o Benfica, que vai visitar o Tondela pelo Campeonato Português. Se a gente olhar aqui, o Benfica anda tropeçando bastante. Dos últimos 5 jogos, venceu apenas 2. E o Tondela, dos últimos 5 jogos, também tem uma sequência parecida. Ó, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada na classificação. Benfica é o terceiro colocado com 44 pontos. Né, já deu uma distanciada aqui, tanto do Sporting quanto do Porto. Mas é muito importante para o Benfica chegar pelo menos aqui em segundo, porque os 2 primeiros eles garantem vaga direta na Champions League. O terceiro colocado vai para a pré-Champions. O Tondela é o 13º colocado com 20 pontos. A briga do Tondela é contra o rebaixamento, ele que já figurou aqui embaixo por um bom tempo, mas depois dessa sequência boa ali, ele deu uma engrenada e acabou saindo. O Benfica em 20 jogos fez 53 gols e sofreu 18, e o Tondela em 20 jogos fez 28 e sofreu 40. O Tondela tem média de uma média de 2 gols sofridos por partida, e o Benfica tem um ataque sensacional, é o melhor ataque da competição junto com o Porto. O Tondela jogando em casa, são 10 jogos, 4 vitórias, 6 derrotas. Um time que não empatou ainda em casa. Também, time muito over, time que sofreu 2 gols por partida de média, jogando em casa.
E o Benfica, fora em 10 jogos, perdeu apenas um. Excelente visitante. O Benfica fez 28 gols. O Benfica tem média de quase 3 gols, só o ataque, jogando fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico? O Benfica vem de 3 vitórias seguidas contra o Tondela. Normalmente, quando elas se enfrentam, a gente tem poucos gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Só que tanto o Benfica quanto o Tondela vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, o Tondela dos últimos 8. Em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e o Benfica dos últimos 5, em 4 foram em Basmarcam. Dito isso, para essa partida acredito muito que o Benfica deva vencer. O Benfica já tropeçou, anda tropeçando, né? Então o Tondela, como é um time muito mais fraco que o Benfica, é a chance ideal para o Benfica voltar a vencer. Ele perdeu o título para o Sporting da Copa. Aí já voltou tropeçando contra o Gil Vicente e é o jogo ideal agora para ele retomar o caminho dele ali, pelo menos para ficar numa zona ali de Champions League, beleza? Então crava essa vitória do Benfica. Uma outra coisa que tem sido melhor nos jogos do Benfica é explorar o mercado de gols. Esses últimos que o Benfica tem vacilado, normalmente a gente vê pelo menos 2 golzinhos. E dá para cravar aqui um mar de gol e meio também, tá? Mas eu acredito que o Benfica deva vencer. A diferença de elenco é muito grande. E o Benfica deve ir com força máxima aqui para vencer o Tondela e quem sabe até vencer bem. Crava aqui 2-0 não, vou cravar um 3-1, porque as duas equipes gostam de gols nessa temporada. 5 horas da tarde, indo para a La Liga Espanhola, tem o jogo do Bilbao, que vai receber o Espanhol. Por que eu quero falar dessa partida? Porque o Bilbao está vivendo um grande momento. Quem viu esse último jogo contra o Real Madrid, ele amassou o Real Madrid não conseguia passar do meio campo, estava com o time quase completo, só não estava o Benzema e o Mendy, lateral esquerdo, mas de resto estava todo mundo. E, cara, foi uma partida decepcionante para o Real Madrid. Mas assim, não dá nem para falar, tirar o mérito do Real Madrid, né? É melhor dar o mérito para quem realmente jogou bola, engoliu e mereceu muito a vitória. O Atlético é o 8º colocado, no momento ele está fora das competições europeias, porém ele está com 31 pontos. E o Sociedad, que já é o primeiro aqui que busca uma Conference League, está a 3 pontos dele. O Barça, que atualmente está na zona da Europa League, está a 4 pontos dele. E o Atlético, que é o primeiro time, que é o último time, na verdade, aqui da zona da Champions League, está a 5 pontos dele. Então, 2 partidas de diferença, a gente tem quase um segundo turno inteiro pela frente. Dá sim para o Bilbao buscar pelo menos uma competiçãozinha. Do outro lado eu tenho o Espanhol. O Espanhol está a 4 pontos do Bilbao, já está numa missão bem mais difícil, né? Até porque tem um time menos qualificado, não tem jogado um futebol tão vistoso como o Bilbao tem jogado. Mas vamos lá, eu quero chamar a atenção uma coisa específica aqui. O Bilbao jogando em casa não é um bom mandante, né? São 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Não é um time over dentro de casa também. O problema é que o Espanhol jogando fora de casa, em 11 jogos venceu apenas 1. Empatou 4, perdeu 6, é um péssimo visitante. Quando elas se enfrentam, normalmente a gente tem poucos gols. Dos últimos 9, em 8, a gente teve menos que 3 gols. O Bilbao tem um bom retrospecto contra o Espanhol, não perde a 4 partidas. O Bilbao vem de 3 vitórias seguidas, é um time under. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Espanhol vem de 4 jogos sem vencer, 11 jogos seguidos sofrendo gols. E dos últimos 9, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 9, em todos os 9 foram Basmarcam. Dito isso, tropa, para essa partida aqui, acredito que o Bilbao deva vencer. O momento que ele está vivendo é muito bom, o futebol que ele está jogando é muito legal de assistir. E jogando em casa contra um dos piores visitantes da competição, eu acredito muito que o Bilbao deva vencer. Mas como a gente tem uma cotação aqui acima de 1,60, dá para a gente ir com empate anula, a gente ficar safe aqui em caso de empate. Acredito ser muito difícil o Bilbao perder, no máximo empatar, por isso que eu iria com o empatezinho anula. Quem quiser explorar o mercado de gols, dá, porque o Espanhol é um time muito over, mas eu tomaria um pouquinho de cuidado porque o Bilbao ele é muito under. O estilo do Bilbao é um joguinho, aquele joguinho mais truncado, joguinho faltoso, tá? Então toma cuidado aí para quem quiser ir no mercado de gols. Mas esse empate anula aqui me pega bastante. Placar para mim 2-0 pro Bilbao. 8 horas da noite, eu tenho um jogo do Fogão contra o Nova Iguaçu. Fogão que tropeçou o primeiro jogo ali, empatou, mas vem de 2 grandes vitórias, inclusive essa última estava perdendo de 2-0, virou para 4-2 no segundo tempo. E vai enfrentar o Nova Iguaçu, é um time muito fraco, ainda não venceu no Cariocão. E é jogo para o Botafogo vencer. Tá? Eu não tenho uma odd ainda, mas o Botafogo normalmente vem com uma odd ali de 1,40, uma odd boa para botar no bilhete. Eu acredito muito nessa vitória do Botafogo. É mais um jogo que o Botafogo vai jogar em casa, vai jogar no Engenhão. E lá ele é um time muito forte e é muito difícil ele desperdiçar pontos contra o Nova Iguaçu.
tá bom? Muito difícil mesmo. Se a gente tiver uma cotação acima de 1,50, vai com empate anula para ficar safe, mas provavelmente não vai vir. Odd do Botafogo é 1,4 por aí, e o Botafogo tem tudo para vencer, beleza? Fechamos esses jogos aqui, que são jogos que eu tenho mais confiança. Agora eu vou passar por dois jogos rapidamente. O primeiro é da Salernitana contra a Spezia, campeonato italiano. Esse jogo é 15/5. O que é um jogo que dá para buscar? Gols, tá bom? Por quê? Porque a Salernitana, ela, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e vem sofrendo gol nos últimos 15 jogos. Salernitana é a lanterna, ela tá vivendo um momento de desespero para ela perder de 1-0, perder de 3.000-0, é a mesma coisa. E então ela vai pro combate, irmão. Vai, liga o foda-se e vambora. Vamos tentar ganhar, tá apenas com 10 pontos, tá 8 pontos atrás do primeiro time aqui fora da zona. E por isso que em 22 jogos ela tem 53 gols, tem média de muito mais do que 2 gols por partida. Acho que chega até a 2,5. Eu acho que é 2,5, por aí, mas é perto. Então, dá para explorar gols. O problema é que o Spezia não tem um ataque muito bom. O Spezia em 23 jogos fez apenas 24 gols. Sofre muito gol, sofreu 42, só que vai enfrentar um time... E ó, a luz apagando aqui, peraí. Só que ele vai enfrentar um time que tem um ataque fraco, entendeu? Eu tô nessa situação aqui, por isso que eu deixei esse jogo pra lá. Deixei esse jogo pro final do vídeo. Pra lá não, que esse jogo tá aqui, mas... deixei para o final do vídeo. Por quê? Porque eu tenho 2 defesas horríveis, principalmente a da Salernitana, mas eu tenho 2 ataques ruins, 23 jogos, 24 gols, e a Salernitana 22 jogos, 14 gols, tá? O que eu posso ter? Eu posso ter um jogo que envolve muito desespero aqui, o desespero da Salernitana de estar jogando em casa, de ter que pontuar, vai enfrentar o Spezia, que não é um time tão bom, embora venha de 3 vitórias seguidas, tá, mas é um jogo que ela tem que tentar vencer dentro de casa se ela quiser subir. Porque é bem mais difícil ganhar de Milan, de Inter, Juventus, entendeu? Atalanta, subir que eu falo na tabela, né? Se ela quiser subir na tabela e permanecer na divisão, é um jogo que ela tem que vencer. E a gente pode ter jogo de desespero, é importante para o Spezia também vencer e ficar mais longe da zona do rebaixamento. Mas ao mesmo tempo a gente pode ter um jogo merda, sabe? Um jogo que 2 ataques muito ruins, que a gente pode ter até a oportunidade das defesas entregando, mas o ataque não correspondendo. Por isso que ficou para o final do vídeo, mas eu tô acreditando que a gente pode ter sim cenário de desespero e cenário para buscar gols. Eu exploraria gols no ao vivo, principalmente depois de sair o primeiro. Se a Salernitana estiver ganhando, que o Spezia vai ser horrível, o Spezia vai ter que ir para cima. Se o Spezia estiver ganhando, a Salernitana vai fazer o que sabe fazer de melhor, abandonar a defesa, ir para o ataque e pode acabar levando mais, tá? Pode ser um jogo bom para gols e é isso que eu vou tentar explorar nessa partida, se ela não estiver muito ruim, claro. Para a gente fechar, tem um jogo interessante aqui, 12h30, pela 2ª divisão de Portugal. É o jogo do Porto B contra o Covilhã. O que acontece? O Porto B, ele estava até numa fase melhor, só que agora ele vem de 3 jogos sem vencer, são 2 derrotas e um empate. Só que ele tem a oportunidade de jogar contra a Covilhã. Covilhã, cara, olha isso aqui, vem de pelo menos 5 jogos sem vencer. Se a gente olhar a classificação, o Porto é o 8º colocado, tá com 28 pontos. Covilhã tá na zona do rebaixamento, tá com 18. O Porto é um time bem over, em 20 jogos fez 27, sofreu 28. E Covilhã tem um ataque fraco, em 20 jogos, fez apenas 16 gols, sofreu 31. Covilhã em 20 jogos, ganhou apenas 3 e não só isso. Covilhã como visitante, em 10 jogos, venceu apenas 1, tá? Porto jogando em casa, ganhou 4, empatou 5, perdeu 1. Não é um time que vence muito, mas é um time que perde pouco. Isso é interessante para a gente buscar um empatezinho anula, porque no empate aqui a gente fica safe. Se a gente olhar aqui o histórico, as 2 equipes vêm sofrendo gol nos últimos 5 jogos. O Porto não vence a 3, o Covilhã não vence a 5, a gente viu ali. O Covilhã dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve ambas marcam. E o Porto dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Para essa partida, dá para explorar um Porto B, empate anula. O Porto está jogando em casa, só perdeu uma em casa. Vai pegar um time que só venceu uma fora. E é um jogo ideal para o Porto voltar a vencer, tá? Mas ir no back seco não iria não. Eu iria no empate anula, o Covilhã também gosta muito de empatar, em caso de empate a gente fica safe. O jogo também pode ser bom para gols, principalmente se o Porto abrir o placar. Covilhã vai ter que ir pro desespero, tá na zona do rebaixamento, precisa pontuar e a gente pode ver até mais gols, tá bom? O ataque do Porto é forte jogando dentro de casa. É um jogo que eu exploraria aí essas 2 oportunidades, beleza? Agora sim, tropa, fechamos nossos jogos de segunda-feira. Espero que a gente tenha uma segunda muito abençoada. Se você não tiver confiança nesses jogos, quiser esperar jogos de equipe que você curte mais,
né, de grandes campeonatos, apesar da gente ter o Benfica, mas você não quer só gosta do Porto ou do Sporting, então numa fase melhor, ou se quer um campeonato inglês. Então, pô, se não vai te fazer bem entrar nesses jogos, não entra, tá? Se eu não tivesse confiança, eu não traria aqui para vocês, né, esse tipo de análise, mas eu entendo também que o futebol ele é muito psicológico. Na verdade, apostar em futebol é muito psicológico. Quando você leva um head, eu gosto sempre de lembrar porque pode estar sempre entrando uma pessoa aqui nova no canal. Quando você leva um head em jogos que você não queria fazer, jogos que você não teve confiança, não conhece o time, não gostou da análise, cara, esse head ele te abala muito. E a tendência de você fazer merda depois é muito grande. Então viu ali, viu minha análise, fez com a tua ali, não curtiu? Pô, deixa pra fazer jogo então na terça, na quarta, na quinta, no dia que tiver melhor pra você, porque aqui você é o seu patrão, tá? Aqui você não pode se forçar a fazer entrada, se forçar pra bater uma meta por dia de 5%, de 10%, isso não existe, tá bom? Isso não existe aqui. Você só tem que fazer jogos que você tem confiança. Se deu bom, beleza. Se deu um dia ruim pra você, ó, anota os jogos que você foi mal, né? Procura ver o que deu errado ali, se foi coisas do futebol, igual acontece em renda variável, futebol, líder perde para lanterna, acontece coisas improváveis, ou então se foi algum tipo de leitura errada, alguma coisa que realmente deu muito errado, procura dar uma olhada para ver realmente que você pode melhorar naquilo, se de repente entrar com mais tempo, entrar com uma odd maior, essas coisas você só vai aprender realmente estudando com o tempo. Dá uma olhada aqui, né, no canal, tem playlists. Dá uma olhada nas playlists ali, tem conteúdo legal para iniciante. E eu tô já roteirizando aqui alguns vídeos para lançar para vocês, tá bom? Então é isso, não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé, para cima!